Olá a todos, eu sou Gustavo Segantini, diretor comercial, marketing e logística da Terreos. E hoje nós temos mais um episódio do Taylor Talks. O Taylor Talks faz parte do programa Taylor Made, um programa da iniciativa da Terreos, em conjunto com seus melhores parceiros e clientes. E o nosso convidado especial hoje é o José Luiz Franzotti, diretor-presidente das Bebidas Poti. José Luiz, seja muito bem-vindo, sinta-se à vontade para fazer uma breve apresentação da Bebidas Poti. Bom, primeiro agradecer, esta oportunidade de estar participando junto com você desse trabalho que você desenvolve aí com a tua companhia e ter essa oportunidade, ser convidado de um parceiro tão bacana, tão importante, de uma grande companhia, sem dúvida alguma, que para nós, quero deixar claro que é uma honra bem grande, viu? E a gente tem visto a Poti crescer cada vez mais, que dá mais orgulho ainda para a região, né? E uma das coisas que a gente vê a Poti sustentando na sua comunicação e no seu crescimento é a questão da sustentabilidade, né, na indústria de bebidas. Me fala um pouco mais de como vocês têm explorado e a importância desse tema para a Poti. Nós, como vocês, a gente acompanha também o vosso trabalho e a gente percebe de como é importante a gente preservar o meio ambiente. E nós temos uma situação mais do que especial, né? A nossa principal matéria-prima hoje é a água. Então, começamos a trabalhar com os internos, né? Desde os resíduos líquidos, né? Hoje, a gente coloca... As nossas caldeiras são todas cuidadas com filtros que realmente não poluem, não cria nenhum problema com ozônio e tudo mais. Todos os resíduos produzidos internamente, né, com as embalagens que sobram, são tratados de uma forma que a gente não descarta nada, muito pelo contrário, a gente dá um destino correto para todos eles. E, além disso, nós criamos, até mesmo dentro da empresa, fizemos um plantio de quase 8.000 árvores para preservar o entorno da nossa planta aqui de Poti. Mesmo antes da aprovação do Plano Nacional do Resíduo Sólido, nós criamos uma unidade aqui próxima, exatamente com o objetivo da gente tratar todos os nossos resíduos, pensando exatamente na preservação. Em 2010 foi aprovado o Plano Nacional de Resíduos, porque depois de 11 anos de trabalho, a gente pode dizer que nós somos a única empresa brasileira de bebidas que cumpre a logística reversa 100%. E mais do que isso, nós participamos do primeiro leilão de venda de créditos de resíduos. Então, nós da Poti, voltando na questão ambiental, além do trabalho que nós fazemos e cuidamos, né, de todos os resíduos internos, nós estamos cumprindo a logística reversa de todos os resíduos que a Poti coloca no mercado, de todas as embalagens pós-consumo que a gente está recolhendo, através de programas de ecopontos colocados nos nossos parceiros, nos supermercados, nas escolas, nas creches, e uma série de parceiros que nos ajudam a fazer esse trabalho da recolha. Nós processamos esses resíduos, vendemos eles, damos destino correto, inclusive o PET, parte dele nós processamos, transformamos em flake, transformamos em pellets, e depois nós transformamos novamente na pré-forma, que faz com que nós possamos fazer a garrafa novamente. Então, é o que nós chamamos de bottom to bottom, né? Então, é uma evolução assim bem bacana e que temos o ISO 14000, mas que eu sempre comento em todas as revisões das certificações, eu digo em todas elas, em todas as certificações, mais do que a gente ter o certificado e colocar bonito, pendurado na parede, é a gente ter a verdadeira consciência da nossa responsabilidade. Legal, Zé Luiz. Realmente, o Brasil precisa de empresas como a Poti, como a Terreos, que realmente
dão valor para a sustentabilidade. Hoje é um dos principais pilares do nosso negócio aqui dentro da Terreos também. A gente tem todo um processo de reutilização de água, de redução de emissão de carbono. A Terreos hoje ela é a emissão de carbono negativa, né? A gente consegue ter crédito de carbono para comercialização também. A gente também trabalha a política reversa junto com o selo Eu Reciclo, com todas as nossas embalagens que vão para o varejo. Então, assim, como você disse, o Brasil precisa de empresas focadas em sustentabilidade, porque esse é o nosso futuro, é o futuro não só do nosso negócio, mas do nosso consumidor, e sem nosso consumidor o negócio não sobrevive, né? Então, parabéns aí pelas iniciativas da Poti. Outra coisa interessante aqui que a gente vê como destaque da Poti tem sido a expansão do portfólio da Poti, né? E legal também essa expansão do portfólio também conversa um pouco com a sustentabilidade, com novas embalagens, novos produtos. Me conta um pouco como é que é esse processo de expansão de portfólio dentro da Poti. Nós estamos fazendo um trabalho forte naquilo que nós já temos consolidado, que é o refrigerante, onde nós estamos trabalhando na linha da saudabilidade. Então, nós estamos diminuindo ou quase zerando os edulcorantes, os conservantes, não é? Ele tem que ser o mais saudável possível. Significa o quê? O produto tem que ser natural e de preferência que não tenha nenhum conservante. Então, que você tenha... Então, esse conjunto de você ter um produto saudável, um produto prazeroso, um produto que tem uma embalagem interessante, que você tenha um shelf life que permite que você comercialize e que você tenha um tempo de vida aí que permite você comercializar. Isso tudo requer muito investimento. E tudo isso requer que a gente tenha uma linha asséptica, né? E é o que nós investimos no ano passado, essa implantação, e devemos, em breve, estar iniciando esse trabalho com essa linha. Nosso grupo de desenvolvimento tem focado muito, muito nessa linha de saudáveis. Como você mesmo disse, a gente aqui na Terreos, a nossa campanha para a nossa marca do açúcar Guarani, o slogan é "Tudo na medida faz bem", e é importante a gente conscientizar os nossos consumidores da utilização correta do nosso produto, né? E acho que a Poti tem caminhado muito bem nisso. E você também tocou num outro assunto que eu acho interessante aí, que talvez é um dos grandes destaques da Poti, porque a Poti está à frente tecnologicamente na produção, na indústria, a ponto de hoje prestar serviços de Copec para outros parceiros, né? E isso exige um diferencial muito grande, tanto da questão de tecnologia da indústria, mas também com relação ao insumo, né? Porque você acaba produzindo vários tipos de produtos para várias marcas, vários clientes diferentes dentro de uma única indústria. E aí, o quanto é importante, por exemplo, ter um parceiro como a Terreos, que tem um portfólio amplo, até mesmo de um produto como açúcar, que as pessoas não sabem, mas o açúcar, existem vários tipos de açúcar, né? Várias especificações de açúcar, e que possa atender essa demanda de uma empresa que consegue ter uma gama grande de produtos e atender esse portfólio não só da Poti, mas também da parte de Copec da Poti. Nós valorizamos demais as parcerias que nós temos com os nossos fornecedores. Nós acreditamos muito que essa fidelidade e a importância de que um tem para o outro, o respeito que um tem pelo outro, é fundamental. E eu vou dar um exemplo prático. Segunda-feira a gente vai iniciar um Copec de uma das maiores companhias que estão se destacando aí no mundo. E a primeira lista de matéria-prima que eles nos deram e das empresas que são homologadas por ele, o açúcar está lá na primeira linha, a Terreos, né? Usina Guarani.
açúcar Guarani. E com o modelo que eles exigem e tudo mais, que é de uma qualidade que não tem igual, né? Então, o exemplo que eu acabei de dar reflete claramente a importância dos relacionamentos, de ter parceiros que têm a tecnologia que vocês têm, né? Porque os grandes parceiros, as grandes oportunidades que surgiram para nós foram graças aos investimentos que nós fizemos nas linhas, os investimentos que nós fizemos no desenvolvimento da qualidade, porque não basta ter o equipamento, você tem que ter pessoas comprometidas, tem que ter laboratórios, você tem que ter uma série de coisas, e você tem que ter bons parceiros na questão do fornecimento da matéria-prima. Então, esse conjunto, de certa forma, foram abrindo as portas para nós. Aquela preocupação que existia no passado, né, que se eu estou trabalhando para uma companhia, não posso trabalhar para outra, enfim, né? No Brasil, mudou muito isso, né? E hoje a gente vive um momento igual tem na Europa, nos Estados Unidos, e tudo isso passa por uma série de coisas, inclusive o que eu acabei de dizer, a parceria com vocês, por exemplo. Muito legal, Zé. É importante, assim, até dar um orgulho ouvir esse depoimento seu, né? Dá um duplo orgulho, né? O orgulho de ver a Poti crescendo e construindo esse ecossistema com todos os outros fabricantes de bebida, né? Fazendo com que a indústria cresça, né? E o outro orgulho de ver que a Terreos ela tem sido reconhecida por todos os parceiros e sendo exigida aí como fornecedor, até porque realmente o insumo solicitado é um insumo que poucas usinas têm, a Terreos é uma das poucas que consegue produzir essa gama de portfólio de açúcar, e a gente fica orgulhoso de ver esse reconhecimento aí por parte dos nossos clientes, tanto do seu lado quanto do seu parceiro que vai estar fazendo aí o invase com vocês. Zé, eu queria te agradecer demais, acho que a conversa foi super legal, é importante a gente ter empresas como a Poti na nossa região aqui de São José do Rio Preto, mas também com essa conscientização, né, de sustentabilidade, de um ecossistema de união entre as empresas, de responsabilidade social, mas também um equilíbrio de saudabilidade, né, dos nossos consumidores, preocupada com os nossos consumidores. Então, eu queria agradecer muito esse bate-papo com você. Fica à vontade aí para fazer suas considerações finais. Agradecer a nossa parceria, agradecer essa oportunidade e estamos sempre à disposição. Foi um prazer mesmo. Muito obrigado. Né? E eu espero que os nossos clientes, os nossos consumidores aí tenham gostado também do nosso bate-papo. O vídeo está disponível em todas as nossas plataformas da Terreos, né, nas redes sociais. Muito obrigado pela participação, Zé Luiz. Obrigado por todo mundo que assistiu e até a próxima.